E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gleitz, do canal Excel Tá Tudo Errado. Essa é uma nova série do nosso canal, Como se faz no Excel. Essa é a primeira aula, e nessa primeira aula eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para extrair os dias úteis de uma determinada data. Observe que na minha célula B2, certo, que está mesclada, eu tenho a data do usuário 1. Estamos no mês de abril, certo? Então eu vou digitar aqui o primeiro dia do mês de abril. Certo? Aqui na minha célula B6, eu vou utilizar a função dia trabalho. Por padrão, essa função já extrai o sábado e o domingo, certo? Já não é contado. E fica a critério também do usuário informar os feriados se ele bem quiser, certo? No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com os feriados, certo? Então, como é que eu faço? Igual a dia trabalho. Ele está me perguntando quem é a minha data inicial, que no caso é a data que digitamos em B2, coloco ponto e vírgula. Está me perguntando os dias, no caso vai ser um dia. Vou passar para o próximo parâmetro. Os feriados, eu não sou obrigado a informar, certo? Mas no meu caso, eu criei uma guia aqui chamada feriados, observe. Vou nomear alguns e vou selecioná-los. Antes de tudo, vou selecionar aqui no caso e vou pressionar F4 para poder travar, certo? E vou apertar Enter. Observe que ele me trouxe o 03. Então ele está me dizendo que o primeiro dia útil de trabalho para o mês de abril foi o dia 3. Vamos confirmar aqui no calendário. Observe que estamos no mês de abril e o primeiro dia útil realmente foi uma segunda-feira, certo? O dia 1º sábado, o dia 2 domingo, certo? Então nossa fórmula funcionou. Vou fechar aqui o calendário novamente. Agora é só arrastar? Não, certo? Por quê? Porque agora ele vai se basear não mais nessa data. Agora ele vai se basear na primeira data que a gente colocou aqui, certo? Então como é que eu faço isso? Eu vou dar o sinal de igualdade. Vou informar para o parâmetro agora que... Então, como é que eu faço agora? Vou digitar que é igual a dia trabalho novamente. B6, que é o valor que está na célula. B6 é a primeira data que extraímos, certo? B6, ponto e vírgula. Informo o número de dias, que no caso é 1, ponto e vírgula. Novamente vou na minha guia feriados. Observe que vou selecioná-los, vou travá-los, pressionando F4 e dou Enter, certo? Agora, abaixo de eu arrastar, certo, pessoal? Arrastei, trouxe todos os dias úteis do mês de abril. Vamos aqui também fazer o seguinte. A célula B5 vai ser igual a B6. Observe que eu já fiz uma formatação, certo? Vou arrastar e vai me trazer os dias, conforme o número do dia vai me trazer em semana, certo? Por extenso. Como é que eu faço isso? Para quem não sabe, eu clico na célula que eu quiser, no caso, clicaria em todas. Selecionaria todas, clicaria com o botão direito, formatar as células. Observe que aqui já está como já fui personalizado, coloquei os 3D, certo? Por exemplo, se eu botar o D, traz o 3. Se eu botar 2D, traz o 03. E se eu botar os 3D, traria segundo, abreviado. E os 4, certo? Então o que eu fiz? Fui personalizado, escolhi qualquer texto aqui, por exemplo, e digitei 3D, certo, pessoal? Para me trazer o dia da semana abreviado. Vou dar aqui o OK. E aqui é a mesma coisa. Selecionei, cliquei com o botão direito, formatar a célula. Aqui coloquei personalizado, também coloquei, nessa vez coloquei apenas 2D e me trouxe o dia da semana em número, certo? Vou dar aqui o OK. Agora suponhamos que o usuário ele tivesse que digitar uma data qualquer, por exemplo, a data de hoje. Como é que eu faria isso?
Bom, então a gente ia trabalhar da seguinte forma. Vou clicar aqui, certo? Eu vou digitar a data atual, contra ponto e vírgula. Essa aula está sendo gravada no dia 23 de abril. E vou utilizar essa célula aqui como auxiliar para extrair a data, certo? Como é que eu faço isso? Vai ser igual a data. Eu quero retornar o primeiro dia da semana, certo? O primeiro dia deste mês, para que essa fórmula funcione, certo? Como está sendo aqui, ó. Então, abro parênteses. Ele observe os parâmetros, certo? Ó, da data. Que no caso vai ser, vou informar o ano. Abro parênteses. Vou extrair dessa célula aqui. Fecho o parênteses, certo? Ponto e vírgula. O mês também vai ser extraído dessa célula. Fecho parênteses. Ponto e vírgula. E 1. Por que 1? Porque eu quero que ele traga o primeiro dia do mês, certo, pessoal? Fecho parênteses. E pressiono Enter. Observe que agora ele também me trouxe o primeiro dia da data atual, certo? Suponhamos que aqui fosse, por exemplo, deixa eu mudar o mês, 05. Observe que ele já me trouxe o primeiro dia de maio, certo? Vou botar outra data, dia 10/6. Observe que ele já me trouxe o primeiro dia, certo? Então, independente da data que o usuário informar lá, eu vou ter uma célula que vai estar extraindo o primeiro dia desse mês, certo? Então, como é que eu faço agora? Eu posso agora dizer, eu posso agora apagar essa data, certo? Que está aqui, dar o sinal de igualdade e utilizar agora, certo? Igual a J2. Pronto, está feito. Então agora o usuário, independente da data que ele me informar, eu vou conseguir extrair os dias úteis, certo? Da sua data. Ele não tem mais obrigação de me informar o primeiro dia do mês, certo? Então, essa foi a nossa aula, certo? Vou apenas fazer um critériozinho aqui, certo? Tipo, tá vendo esse nosso botão aqui? Vou clicar com o botão direito sobre ele. Vou atribuir uma macro a ele. Vou colocar como novo, certo? Vou dizer que, deixa eu ver aqui, minha célula P2. Fechar aqui. Vou dizer que Ranger P2, fecha parênteses, ponto cells, vai ser igual a input box, abre parênteses, abre aspas duplas, informe uma data, vírgula, o título para essa mensagem vai ser data, no caso, entre aspas duplas, certo? E fecho meu parênteses. Já posso executar. No caso, vou fechar aqui. Vou pressionar F5. No caso, vou apagar aqui para vocês verem. Está funcionando. Vou pressionar aqui. Vou clicar sobre o botão. Informe a data, já me apareceu aqui. Vou informar novamente a data de hoje, certo? Dia 23/4/2017. Eu vou dar o OK. Então tá lá. Tá funcionando, certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Observe que a partir do dia 28 ele está me trazendo mais datas, certo? Por quê? Porque aqui ele já está me trazendo. Eu vou ocultar uma linha aqui. Vamos observá-la. Observe que ele já está me trazendo datas do próximo mês, certo? Então aqui vai ser assunto para a próxima aula de como a gente fazer essa correção, certo? Então gostou? Comente, curta, compartilhe.
nos dê o seu feedback, que é bastante importante para nós, certo? Falou!